A gente vai pela proporção e porcentagem. Proporção e porcentagem é muito fácil, só que é meio confuso às vezes. Porque normalmente você tem que usar a regra de 3. E a regra de 3, assim, é fácil, só que como eu disse, é confuso. Você às vezes não sabe o que você tem que fazer. Eu tenho que multiplicar em cruz, eu tenho que multiplicar reto, o que eu tenho que fazer, né? Às vezes você não sabe, você fica confuso. Mas, eu vou ensinar aqui para vocês uns macetinhos, aqui como resolve, tá? E como analisar a situação para poder resolver a questão, tá? Então, proporção e porcentagem, normalmente, ela gira em torno de regra de 3, tá? Normalmente. Então, a gente vai ter que analisar a razão e vai ter que analisar se as grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? É o principal da proporção e da porcentagem. Então, falando um pouco sobre a regra de 3, ela pode ser simples, ela pode ser composta. Apesar de ter esse nome simples e composta, é a mesma coisa. Você vai seguir sempre a mesma lógica. A única coisa que vai mudar é que, por exemplo, quando você analisa uma tabela de regra de 3 simples, você só tem duas colunas. Quando a gente tem uma regra de 3 composta, ela tem mais de duas colunas, tá? Basicamente é isso. Então, no final das contas, a gente vai resolver da mesma forma, só que a da regra de 3 composta, ela vai ser um pouquinho mais extensa, mas a lógica é a mesma e eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? O primeiro de tudo, o mais importante, é saber a ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza vai falar para a gente se alguma coisa está crescendo junto com a outra variável. Então, por exemplo, se a gente coloca, vamos colocar assim, se eu tenho uma quantidade de gente, quantidade de funcionários numa empresa, eles estão produzindo determinado produto. Quanto mais funcionários eu colocar, mais eles vão produzir. Percebe? Mais funcionários, mais vão produzir. Se está crescendo junto, mais e mais, quer dizer que é diretamente proporcional. Isso equivale à mesma coisa quando é menos e menos, tá? Então, eles estão diretamente proporcionais, crescendo ou decrescendo, certo? Quando eu falo que ela é inversamente proporcional, quer dizer que uma grandeza está crescendo na direção oposta da outra. Então, enquanto uma está crescendo, a outra está descendo. Nesse mesmo contexto, se a gente pegar o contexto desses funcionários, pensa assim, quanto mais horas eles trabalharem, eles vão terminar a tarefa deles em menos tempo, no caso. Não. Vamos lá, de novo. Quanto mais horas eles trabalharem, a eficiência deles vai ser maior, ou seja, no quesito, eles vão estar produzindo mais e vão estar precisando trabalhar menos, no caso. Menos dias, por exemplo, tá? Para produzir a mesma quantidade de coisas. Eu vou tentar explicar melhor essa questão do inverso na questão que eu vou colocar embaixo, tá? Mas basicamente é isso. Então, como que eu analiso a ordem de grandeza quando eu tenho uma questão, assim, arbitrária? Porque quando eu tenho uma questão de que eu tenho que usar a regra de 3, normalmente eu tenho uma questão assim, que eu tenho uma tabela de valores, essa tabela tem colunas, e cada coluna é um atributo. Então, horas trabalhadas, dias trabalhados, máquinas usadas, funcionários presentes, funcionários trabalhando. Enfim, pode ter N coisas. Então, o primeiro de tudo é identificar a coluna que eu não sei o valor, que normalmente é a coluna que eu tenho um X, tá? Então, identificando essa coluna que eu não tenho valor, é o principal. Então, essa coluna é a que a gente vai usar de referencial para saber se os outros valores, se as outras colunas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais a essa coluna que a gente está analisando, tá? Então, só para colocar como exemplo, para mostrar para vocês como resolve uma questão dessa, eu coloquei algumas coisas, eu coloquei arbitrariamente o valor, a grandeza de cada coluna aí, até porque são valores fictícios, eu coloquei da minha cabeça. Tá? Então, vamos supor que a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3, elas são diretamente proporcionais à coluna 4. Tá? E a coluna 5 é inversamente proporcional. Tá, agora que eu sei qual que é a grandeza das variáveis e o que eu tenho que fazer agora. Primeiro passo para resolver é
você vai ter que fazer uma continha usando as frações. Então, a primeira fração que você vai colocar é a fração da coluna que você quer descobrir. Então, 56 sobre x, tá? Então, você coloca 56 sobre x aqui e coloca um igual para você colocar as outras variáveis. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa com as outras colunas. Só que, quando é inverso, a gente vai fazer uma coisa meio diferente. Ó, mas vamos lá. Na primeira coluna, eu coloco igual, ó, 11 por 45. Na segunda, 22 por 65. Na outra, 33 por 65. E na última, que é inversamente proporcional, como eu já disse, ele é inversamente proporcional. Então, para manter a proporcionalidade, já que está todo mundo diretamente proporcional, a outra eu inverto os valores para manter a proporcionalidade. Então, eu coloco ele não como 55 sobre 77, eu coloco como 77 sobre 55. Essa basicamente é o truque que você vai usar. Se é inversamente proporcional, inverte. Se é diretamente, coloca do jeito que está na tabela, tá? Então, basicamente, é assim que você vai resolver regra de 3. Então, daí, a partir daí, é só você fazer a multiplicação desses valores aqui, vai dar uma fração. Eu não coloquei aqui, até porque eu coloquei uns valores fictícios muito grandes, mas a gente vai ver direitinho no exemplo, tá? E a gente vai só resolver aqui em cruz, tá? Fazer a equaçãozinha. Então, vamos fazer uma questão prática aqui, já aqui para a gente colocar em prática o que eu expliquei ali em cima. É uma questão da Unesp, eu não lembro de que ano que é, eu não vi de que ano que é, então por isso que eu não coloquei no caso, tá? Mas, basicamente, ele fala que 10 funcionários, ó, já vamos lá. Informação importante, se você, na hora da prova, é interessante que você pegue o seu lápis ou a sua caneta e já grifa embaixo informações numéricas, tá? São importantes. Às vezes você nem vai usar, mas informações que são numéricas normalmente vão ser usadas na hora da resolução, então já é bom você marcar para você se situar na hora que você for reler a questão, tá? Então, aqui você já grifa, ó, 10 funcionários, tá? 10 funcionários, 10, de uma repartição trabalham 8 horas por dia durante 27 dias. A gente já tem 3 informações aqui, que podem ser muito importantes, tá? Então, para atender um certo número de pessoas. Ok. Se um funcionário doente foi afastado por um tempo indeterminado e o outro se aposentou, né, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho, será. Então, vamos lá. Vamos agora, imaginando que você leu isso aqui muito rápido na hora da prova, então agora a gente vai reler, focando nas informações que a gente grifou. Então vamos lá. 10 funcionários, 8 horas por dia, 27 dias, tá? Um funcionário doente foi afastado, outro funcionário se aposentou. Então já são 2 funcionários a menos. Então o total de dias que os funcionários levarão para atender o mesmo número de pessoas, tá? Então ele quer saber isso aqui, ó. Então esse aqui vai ser o nosso X na tabela. Trabalhando 1 hora a mais por dia. Ok. Então, em vez de 8, vai ser 9 funcionários. Então, a partir daí, a gente consegue montar a tabela. O número de funcionários era 10, as horas trabalhadas eram 8 e os dias trabalhados 27. O que ele falou? Um funcionário, ele foi afastado e o outro se aposentou. Então, são 2 funcionários a menos. Então, de 10, a gente foi para 8 funcionários. E, já que a gente teve esse déficit de funcionários, a empresa determinou que estão trabalhando 1 hora a mais por dia. Então, de 8 foi para 9 horas, tá? E o que a gente quer descobrir são os dias trabalhados, que foi o que ele pediu aqui, ó. O total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o número de pessoas será, né? Então, esse é o nosso X. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a coluna de interesse? Dias trabalhados. Então, agora a gente vai analisar a grandeza das outras colunas em relação a essa. Percebe? Para produzir uma mesma quantidade de produtos, de produto final. Vamos lá. Se eu tenho um número de funcionários, se eu aumento o número de funcionários com a mesma quantidade de dias, a tendência é que... Calma, vamos lá. Ah, não. De novo, desculpa.
Eu tenho um número de funcionários para produzir uma certa quantidade de produtos. Com 10, eu produzi uma certa quantidade. Se eu aumentar para 20, tá? Se eu aumentar para 20 funcionários, para produzir a mesma quantidade que os 10 produziam, eu não vou demorar menos dias? Com 10 eu demorei 27. Eu não ia demorar menos dias? Eu ia demorar menos dias, certo? Porque eu aumentei a quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa, tá? Então, se eu aumentei a mesma quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa, fazendo simultaneamente, eu vou diminuir a quantidade de dias trabalhados para produzir a mesma quantidade, certo? Então, se enquanto eu aumento a quantidade de funcionários, eu diminuo a quantidade de dias trabalhados para produzir a mesma quantidade de coisa, quer dizer que uma coisa está subindo e a outra está descendo. Então, inversamente proporcional. Então, guarda essa informação aqui, inversamente proporcional, essa coluna. Agora, as horas trabalhadas por dia. De novo, se eu trabalhei 8 horas por dia e eu consegui, para produzir uma certa quantidade de produtos, tá? E eu precisei de 27 dias para produzir, se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, que nesse caso seria um abuso, claro, mas se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia para produzir a mesma quantidade, concorda que eu levaria menos dias para produzir essa mesma quantidade? Porque eu estaria trabalhando mais, certo? Se eu estaria trabalhando mais, eu vou demorar menos para produzir a mesma quantidade, certo? Então, novamente, mais horas, menos dias de trabalho. Então, inversamente proporcional também. Então, agora que a gente já sabe as grandezas, então a gente já pode determinar a conta que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Novamente, igual a gente fez, né, na explicação do slide anterior. Vou colocar a fração ali do referencial, da coluna referencial que eu tenho, então 27 sobre x, e a gente vai para a primeira coluna. Ela é o quê? Inversamente proporcional. Então, a gente transfere a fração de forma inversa. Em vez de 10 sobre 8, a gente vai colocar 8 sobre 10, tá? Aqui é a mesma coisa. Em vez de 8 sobre 9, a gente vai colocar 9 sobre 8. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com 72, porque é 8 vezes 9, sobre o 10 vezes 8, que vai dar 80. Então, a gente vai ficar com 27 sobre x igual a 72 sobre 80. Se a gente pegar e fazer aquele macete de multiplicar em cruz para remover as frações, né? Então a gente vai ficar com x, aqui x vezes 72 igual a 27 vezes 80, né? Então a gente vai ficar com isso aqui, né? A gente basicamente só fez aquele macete lá para remover as frações. Isso você poderia fazer de outras formas, mas esse aqui é um macete, enfim. Você pode fazer da forma que você quiser para eliminar as frações ou de qualquer forma resolver a, a equação, tá? Então, basicamente, a gente ficou com isso aqui, tá? Então, daí, eu vou transferir esse 72 para o outro lado, dividindo, né? Então, eu peguei isso aqui e passei o 72 para lá dividindo, certo? Como ia ficar uma conta meio grandinha, e eu particularmente sou preguiçoso para resolver conta, apesar de gostar muito de matemática, eu sou preguiçoso para resolver conta. Então, o que eu fiz foi basicamente fatorar mais ou menos os valores que eu tenho aqui. Então, o 27 eu transformei em 9 vezes 3, que dá 27. O 80 eu transformei em 8 vezes 10. E o 72 eu transformei em 8 vezes 9, que é o que eu já tinha anteriormente. Para realmente fazer o seguinte, eu corto esse 9 com esse 9, e eu corto esse 8 com esse 8. Cortando esse 9 com esse 9, esse 8 com esse 8, eu fico com nada embaixo e com 3 vezes o 10, sozinhos. 3 vezes 10 dá 30. 3 vezes dá 30, a resposta é a B, tá? Então, basicamente, a gente resolveu a questão. Regra de 3, composta, facinho, sem inverso. Se é inverso, a gente inverte a fração. Se é direto, a gente mantém, só transfere e resolve a equaçãozinha que a gente vai gerar, tá? Então, basicamente é isso, tá? Aqui, ó, o Galo cantando, bom dia, gente. Então, basicamente, aqui não tem nada a ver com proporção e porcentagem, aqui só foi uma maneira de resolver a fração aqui, né, para fazer a conta, tá? Mais uma vez, frisando que você pode fazer da forma que você quiser, que você poderia ter multiplicado 27 por 80 e ter feito a divisão por 72, não importa. Se você chegando no resultado, é o que importa, tá? Não importa o jeito que você fez.
Importa que você chega no resultado e que faz sentido o jeito que você fez, tá? Então, agora eu vou pular para mais um exemplo, tá? Agora diretamente sobre porcentagem. Porcentagem normalmente não cai sozinho. Nesse caso caiu porque era em um contexto muito específico, mas só avisando que normalmente porcentagem não cai sozinho, tá? Só porcentagem, tá? Cai misturado com essas coisas aqui. Então, essa é uma questão da FUVEST de 2020. Inclusive, feito muito para você pensar na questão do ganho, tá? E da inflação. Então, ele fala assim, se em 15 anos o salário mínimo ele teve um aumento nominal de 300%, aumento de 300%, importante, e a inflação foi de 100%, tá? É correto afirmar que o aumento real do salário mínimo nesse período foi de... Importante, aqui não só saber matemática é necessário, não é suficiente no caso. Nesse caso, você saber o que é inflação, tá ligado nesse mundo, saber as notícias, saber o que é uma inflação, saber o que é um aumento do salário, o que o salário mínimo representa na nossa vida e o que a inflação representa na nossa vida é importante, tá? Então é sempre interessante tá ligado na interdisciplinaridade, sempre tá ligado no que está acontecendo à sua volta e não só ficar preso numa bolha, tá? Importante. O que é o salário mínimo? Vamos contextualizar a primeira coisa. O que é o salário mínimo? Na teoria, tá? Isso não acontece. Na teoria, o salário mínimo é o mínimo necessário para você sobreviver, tá? Basicamente é isso. Então, teoricamente, com o salário mínimo você conseguiria sobreviver na sociedade, o que não é verdade, mas é a teoria, tá? Então, a gente tem o custo de vida, que basicamente é a inflação, tá? Então a gente vai traduzir essa inflação aqui para a gente como custo de vida, porque a inflação realmente é basicamente isso, é o preço nas coisas essenciais para a gente sobreviver, tá? Então, por que eu coloquei aqui que o X é igual ao salário mínimo custo de vida? Pensa aqui, vamos supor, que inicialmente o salário mínimo ele está equilibrado com o meu custo de vida. Então os dois valem X. Então tanto o que eu ganho é X e o tanto o que eu gasto é X, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, isso 15 anos atrás. Isso não vale, isso não importa muito, mas é só para saber que isso era no passado, tá? Isso aqui era no passado. Então o que ele falou? O salário ele teve um aumento. Isso aqui não importa, tá? Isso aqui é só uma coisa para encher a questão. O que importa é que teve um aumento de 300%. Então, o nosso salário ele teve um aumento de 300%. Então, X mais 300% de X. O que é 300% de X? 3 vezes o valor de X. Ou seja, X mais 3X, que é igual a 4X, tá? E a inflação, que é o nosso custo de vida, ele teve um aumento de 100%, tá? Então, o nosso X, que era o nosso custo de vida, foi aumentado em 100%. Então, mais 100% de X, que é igual ao X mais 1 vezes X, né? Que vai dar 2X. Então, tecnicamente, se a gente está gastando 2x e a gente está ganhando 4x, o nosso saldo positivo no final de tudo é 2x, certo? Então essa informação é importante. Então, 2x é o nosso saldo positivo sobre os 2x de custo de vida, tá? Então, importantíssimo. Então, a gente tem esse 2x, a gente obteve esse 2x dessa subtração, que é o que a gente tem de saldo positivo, então a gente está gastando 2 e ganhando 4, então a gente está com saldo sobrando, tecnicamente, de 2x. Então a gente tem 2x de saldo positivo. Se a gente gasta 2x, né, tem 2x de custo de vida, quanto que é esses 2x de saldo positivo em cima dos 2x de custo de vida? É 100%, certo? É a mesma coisa que a gente tinha feito aqui, ó. X mais 100% de x. 100% de x é o próprio x, tá? Então, a mesma coisa. 2x dos 2x é 100%, tá? Então, é 100% de aumento no final das contas, que é a opção B. Por que essa questão é perigosa? É um fato muito importante. Aqui, o que a maioria ia fazer na hora de analisar essa questão era pegar o 300 e substituir
e subtrair 100. E falar, não, aumenta de 200%, porque se eu estou ganhando mais 300 e eu estou gastando 100% a mais, eu estou nos 200%. Mas a análise não é bem assim. Você tem que realmente pegar os valores e analisar o que está realmente acontecendo. Eu estou aumentando 300% de X, eu estou aumentando 100% de X, que também é o meu custo de vida. Eu tenho que ver o tanto que é o meu saldo positivo, ou seja, o tanto que realmente eu estou ganhando a mais do valor que eu tinha, e achar a porcentagem correta, tá? Não só pegar o primeiro valor que você está na frente, subtrair, que você vai achar o resultado, tá? Então, basicamente, é isso. Essa é uma questão interessante que eu gostei, que eu achei interessante colocar aqui nessa parte, justamente porque é uma questão que você não exige só saber de matemática em si, exige você saber um pouco do que realmente, o que o salário mínimo representa e o que a inflação representa na nossa vida, tá? Importantíssimo.